Olá, amigos e amigas. Hoje eu vou tentar elucidar essa questão que ainda aflige muita gente no Brasil e que também confunde, digamos assim, os simpatizantes e eleitores do ex-presidente Bolsonaro no tocante a as manifestações que aconteceram a partir do primeiro e do segundo turno, os bloqueios de rodovias e todas as manifestações que questionavam, obviamente incitados pelo ex-presidente Bolsonaro, o resultado das urnas. E apesar de todos os argumentos sem provas, fictícios, ilações absurdas, que até pessoas bastante próximas a mim ainda acreditam, lamentavelmente, até porque as urnas foram colocadas à prova de todas as formas possíveis e imagináveis e até desnecessárias. Foi até um excesso de checagem que foi feito. É como se a pessoa saísse de casa, aquela pessoa que tem problema de memória curta, saiu de casa, apagou a luz, desligou o fogão, foi até o portão, saiu, voltou, entrou em dúvida se o portão estava fechado, se tinha apagado a luz e desligado o fogão, voltou para casa, enfim, passa o dia inteiro assim. Fez isso 600 vezes durante o dia, deu 6 horas da tarde e não conseguiu ir para o trabalho. Foi mais ou menos esse tipo de insanidade que foi feito na checagem das urnas, se é que me entendem. Então, o tamanho da insanidade levou aos fatos desastrosos, ao sitiamento de Brasília no dia 8 de janeiro, por cerca de 4.000 vândalos, muitos dos quais participaram, muito provavelmente uma metade deles participaram ativamente da quebradeira e agora, obviamente, vão marcar com as consequências. Mas o que eu quero dizer é que o tamanho da insanidade de toda essa discussão desnecessária está provado até pela alta cúpula do bolsonarismo, digamos assim. Leia-se aí os amigos pessoais do ex-presidente, o Augusto Aras, que foi indicado pelo ex-presidente para ser procurador-geral da República, o ministro, deixa eu ler o nome do ministro aqui, do Supremo Tribunal Federal, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques. Para vocês terem uma ideia de quanto esses caras, esses três aí, são amigos do Bolsonaro, sempre que a Procuradoria-Geral da República era provocada para discutir ou promover algum tipo de atitude contra o próprio ex-presidente e os seus filhos, o Augusto Aras fingia de morto. Em vários momentos ele teve que ser intimado pelo Supremo Tribunal Federal a se manifestar. Ele engavetava o processo, o inquérito, sentava em cima, ou então, quando despachava, dava argumentos insustentáveis, tentando botar panos quentes, defendendo a família Bolsonaro. E, por outro lado, os dois ministros do STF indicados por eles, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, também, sempre que tinha alguma coisa contra o Bolsonaro e os filhos dele, eles votavam contra. Da mesma forma que o Lewandowski e outros ministros indicados pelo Lula e pela Dilma no passado também, não todos, mas alguns, né? O Lewandowski era o campeão, né? Ele nunca, por mais contundentes que fossem as provas contra o Lula e contra os outros petistas que se envolveram em crimes e foram denunciados pela Lava Jato, ele sempre defendia os caras e ia contra a opinião dos demais, por mais que ficasse totalmente isolado. Enfim, é isso. Mas para ver o tamanho da insanidade que é discutir o resultado das urnas que elegeu o Lula lá, o tamanho da insanidade que é achar que houve algum tipo de fraude, de manipulação dos resultados das eleições,
está aprovado por algumas decisões do próprio Augusto Aras, agora contra. Ele está denunciando, já denunciou mais de 1.000 pessoas envolvidas naquele vandalismo, naquela quebradeira, aqueles terroristas que invadiram Brasília. Ele denunciou porque é inaceitável isso, é inconcebível. Por mais que ele seja amigo do Bolsonaro, por mais que ele seja amigo da família inteira bolsonarista, ele não pode pactuar com isso, seria insano. Ele estaria assinando atestado de estupidez, e isso ele jamais faria. Da mesma forma que os 2 ministros indicados pelo Bolsonaro também já provaram por A mais B, apesar de todo o comprometimento que eles possam ter com a família Bolsonaro por questão de relações de amizade, eles não podem pactuar com essa barbárie que aconteceu no dia 8. E já no dia 1º de novembro do ano passado, só para vocês terem uma ideia, quando começaram a ser bloqueadas as rodovias no país, eles se juntaram aos os outros 9 ministros e decidiram por unanimidade o desbloqueio imediato das rodovias. Aquilo também não era certo, não tinha nada de manifestação pacífica naquilo. Discutir resultado das eleições bloqueando rodovias, isso é insanidade, é estupidez, é devaneio, é inaceitável e é crime. Cercear o direito dos outros, de toda uma nação, de ir e vir por convicções estúpidas, absurdas e equivocadas. É crime, não é inaceitável. Aqui em qualquer lugar do mundo e do universo. Então é insanidade mesmo. Quem acredita que isso é verdade tem que procurar algum tipo de tratamento, fazer algum tipo de terapia que tem problema. E agora, de novo, hoje foi proferida uma outra decisão por unanimidade, ou seja, com a anuência desses 2 ministros, o André Mendonça e o Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, também contra aquela turma lá que quebrou tudo lá em Brasília. E também hoje o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, amigo, sim, pessoal do Bolsonaro, também denunciou mais uma cambada, já passou de 1.000, como eu já disse antes, o número de indiciados que serão responsabilizados criminalmente por tudo aquilo, por vários crimes, uma meia dúzia de crimes, por atentado violento à democracia, incitação à violência, incitação ao dano ao patrimônio público, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e mais uma porção de outros crimes. Então essa gente vai responder por insanidade coletiva, é o famoso efeito manada, é estupidez em larga escala, digamos assim. Então, como essas pessoas são desprovidas de discernimento e se deixam levar pela manada ou por qualquer outra decisão ou liderança equivocada, vão ter que responder sim pelos seus crimes. E essas colocações que eu fiz agora, esses fatos que eu acabei de citar, deixam bem claro que nem bolsonarista de alto nível, digamos assim, amigos próximos do ex-presidente compactuam com esse absurdo. Obviamente orquestrado pelo próprio, se não foi orquestrado pelo próprio ex-presidente, teve o total apoio dele. Agora, se ele for dar uma de Lula e dizer que não sabia de nada, aí ele vai estar sendo mentiroso e hipócrita, assim como o Lula foi e continua sendo, dizendo que não sabia de nada das roubalheiras e dos assaltos à Petrobras, à Caixa, e enfim. É isso. Eu acho que fui claro. Se vocês quiserem, podem questionar aí comentar, questionar algum detalhezinho dessas colocações. Eu tenho as fontes, posso citar as fontes, posso publicar as fontes, enfim, é isso. Se
você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada. Compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional. Sucesso na vida e que Deus te livre de continuar, da sociedade continuar elegendo demagogo, déspota, desqualificado, despreparado e, enfim, esse tipo de gente. Tá bom? Um abraço, até mais.